Agora é outro caso de covardia. Vamos direto ao Fórum Lafayette, movimentando ele, o guerreiro da notícia, o repórter Oswaldo Diniz. Boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, Renato Rios Neto. Olha, Renato, vai invadir a noite da capital o julgamento de um casal acusado da morte de uma criança na região norte da cidade. Em janeiro do ano passado, Ian Henrique Almeida Cunha, de apenas 2 anos, deu entrada no hospital João 23. Ele apresentava uma lesão na cabeça e morreu em função de traumatismo craniano. Pequeno morava no bairro Jaqueline. A Polícia Civil concluiu o inquérito apontando a autoria de Bruna Cristine dos Santos, madrasta do garoto. Ela seria responsável por ter dado um golpe na nuca do menino, ainda não se sabe com o que. Ele ficou agonizando por horas antes de ser encaminhado ao hospital. O pai de Ian, Márcio da Rocha de Souza, também é julgado nesta terça-feira. Isso porque ele teria praticado omissão de socorro quando chegou em casa e deixou o pequeno sofrendo por muito tempo, ao invés de levá-lo imediatamente ao hospital. Um pouco antes do júri começar, Isabela Almeida, mãe de Ian, chegou sendo amparada pelo advogado da família, Fabrício Cassanjo. Os dois conversaram conosco, começando pela mãe do garotinho assassinado. Mesmo praticamente sem forças para falar, ela quis colocar para fora o que tinha no coração. Ai, reviver isso tudo de novo, dói demais. E eu só quero ter a sensação de justiça no meu coração. Meu filho não vai voltar mais. Vai ficar só as lembranças. Não. A gente percebe que você tá com a blusinha dele aí, com a blusa do Ian. Por que você trouxe ela? Ai. Eu sei que ele tá aqui do meu lado o tempo inteiro. Eu vou buscar justiça por ele. Ai. Todas as evidências probatórias ao longo dessa investigação não resta dúvida que esse crime bárbaro foi praticado por ambos, tanto madrasta quanto pela omissão do pai. Então hoje o que se busca dos jurados, né, hoje é um conselho de jurados, é que esses jurados que representam esse clamor social, esse clamor da população, possa de fato fazer justiça. Não tem como trazer novamente o Ian à vida, mas minimizar a dor dessa mãe. Eu queria que o senhor falasse, por favor, da ação do pai, ou progenitor, mas enfim, eu queria que o senhor falasse do que ele fez que foi fundamental para que, infelizmente, todo mundo está aqui agora. O pai, ele iniciou as agressões na manhã desse mesmo dia, né? No ato da agressão fatal, ele não estava em casa, isso ficou comprovado, porém ele tomou ciência de que a criança já estava num estado grave a partir das 11 horas da noite, tendo chegado por volta de meia-noite em casa, e só foi socorrer essa criança às 5 horas da manhã. E essa lesão grave, cada minuto é fatal. Então a omissão dele contribuiu para o resultado morte, diretamente. Por que a madrasta bateu na criança e como que ela bateu nessa criança? As investigações levam que já existia um motivo torpe. Essa criança era tida como estorvo financeiro e, de fato, houve um objeto contundente que foi utilizado para gerar esse amassamento desse crânio, ao ponto, inclusive, de gerar um esfarelamento nesse crânio dessa criança. Era a madrasta que assumiu o pagamento dessas pensões, é a madrasta que assumiu os gastos dessa criança, né? O pai não tinha emprego fixo. Isabela, para finalizar, eu queria que você falasse pra gente qual é a sensação que você tem hoje quando você olha pro pai do seu filho e pra madrasta. Eu não consigo nem expressar minha dor. Eu me sinto covardia, que eles vergonham, gente. Eu não mereço isso, não. Tá confiante na justiça? Tô muito confiante, muito. Renato, daqui a pouco eu volto pra gente ouvir a defesa de um dos réus desse julgamento. Choro, velho. Ela mexe comigo, viu? Que é mãe guerreira. E alertou, né? Ela já tinha tentado que o filho não fosse lá, porque o menino voltou uma vez com hematoma. Mas a justiça falou: você tem que entregar o menino de 15 dias, senão nós vamos te prender. Então pensa o coração dessa mãe, sabendo que o pior aconteceu e ela tentou evitar. Então o choro dela, cada lágrima dessa aí pesa 1 tonelada e dói. Dói que nem um tapa na cara. Daqui a pouco Oswaldo Diniz de volta então na cobertura desse julgamento importantíssimo. Olha, vamos voltar à cobertura do julgamento do caso Ian. Oswaldo Diniz. Vou conversar aqui agora com a Lorena Márcia de Oliveira Ferreira, que é advogada do pai. Explique pra gente, por favor, como é que tá. É claro que
O julgamento vai começar ainda, então não dá para entrar muito em trabalhos técnicos da defesa. Mas o que a senhora pode falar nesse momento, representando um dos réus? É um caso muito triste, até para mim, que sou advogada criminalista há 17 anos, né? Então isso me abala pessoalmente falando. Mas o que eu tenho para dizer é uma acusação gravíssima contra a madrasta e contra o próprio pai. E a gente vai tentar aqui individualizar as condutas, para que cada pessoa responda na medida da sua culpabilidade. O que cada um fez tem que ser responsável. No caso da madrasta, já está comprovado pelas investigações, isso aí até, vou falar até para a família da própria vítima e para a sociedade. Ela realmente já está comprovadíssimo que ela mesma que desferiu o golpe na nuca da criança, que teve um traumatismo crânioencefálico muito grave. O meu cliente, o Márcio, ele não estava no local dos fatos, isso já é pacífico, né? Não é uma questão de questionamento, não. A questão toda em relação ao Márcio, por ele ser pai, tem uma figura no direito penal que é garantidor. Ele tinha a obrigação de realmente salvá-lo a tempo, também até uma certa previsão do comportamento da madrasta. Mas de acordo com as circunstâncias, nós vamos provar ali que isso não era tão fácil de ser detectado, como a sociedade às vezes julga, né? E a gente vai ter as provas ali no processo nesse sentido. Mas é bastante angustiante, a gente sabe a dor da mãe, né? A gente consegue até imaginar, nem chegar próximo, né? A gente consegue só imaginar a dor que a Isabela está sentindo. Então, queria deixar aqui realmente meus sentimentos para ela, que Deus a conforte, porque esse é o sentimento do Márcio também. O Márcio, ele chora compulsivamente, muito triste, sabe? Então ele não tem esse comportamento mesmo de uma pessoa que tenha contribuído para esse fato, não. Se ele tivesse, quando chegou em casa, 1h30 da manhã, e levado a criança diretamente para o hospital, porque a entrada no hospital foi 4h30 da manhã, a senhora acha que ele estaria sentado aqui no banco dos réus? A princípio, a gente tem que questionar algumas coisas. Quem coloca ele dentro da residência 1h30 da tarde é a própria acusada. 1h30 da manhã é a própria acusada. Não tem outras provas nesse sentido. Ou seja, os celulares foram apreendidos, a necessidade de uma herb, que é muito simples na investigação, isso não tem, comprovando que ele estava lá. E realmente ele não estava lá. Ele trabalhou à noite como garçom, chegou em casa, imediatamente veio o menino, viu o filho desfalecido e correu para o hospital na medida que ele podia. A senhora acha que o seu cliente tem culpa de alguma forma? Culpa jurídica é diferente da culpa moral. Culpa, ele está se sentindo culpado por não ter conseguido realmente avaliar toda a situação, escolher melhor uma companheira para cuidar do seu filho. Culpa, ele sente, ele tem uma culpa retroativa. Por que ele não pensou? Por que ele não evitou? Já que ela dava realmente indícios que isso ia acontecer. Isso todo mundo sabia. A própria Isabela, que é a mãe, falava que via no olhar dela ruindade já. Então, assim, essa culpa ele tem. Agora, culpa de ter contribuído para a morte do próprio filho, não. Ele não tem essa culpa. Renato, nossa reportagem, no momento em que estava no Fórum Lafayette, no Barro Preto, não encontrou a defesa jurídica da madrasta. Repórter Oswaldo Diniz. Agora a grande questão desse julgamento, pelo visto, é ver o nível de culpa do pai, né? Foi omisso, não foi, né? Poderia ter salvado a vida do pequeno Ian, não salvou. Isso aí vai ser a grande questão do julgamento, porque a madrasta está enrolada até o pescoço. Ela ainda teve a cara de pau, numa primeira versão, dizer que o menino tinha escorregado no feijão. Me ajuda aí! Me ajuda aí!